Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Hoje a gente vai falar sobre Eu Nunca e vou ler a sinopse aqui da Netflix. Ela tem um ano complicado. Agora, tudo que essa jovem quer é melhorar seu status social. Será que os amigos, a família e seus sentimentos vão ajudar? É aquela sinopse, né? Que diz tudo sem falar nada. É sinopse de comédia romântica que a gente já sabe o final. É uma série muito adolescente, assim. E o legal dela, eu acho, o diferencial é que a Dev é uma personagem, né, a personagem principal, ela é uma personagem muito diferente. Acho que é porque ela não é aquela menina boba, inocente, tadinha dela. Não, ela é maluca. Acho que muito típico nerd também, porque ela ela é de uma galera que não é popular. Mas ao mesmo tempo, ela não é uma pombalesa que tá, perdida na vida. Quer dizer, ela tá perdida na vida, mas ela tem muita atitude, muita coragem. E isso é legal de ver, né? Isso é legal de ver. Uma pessoa com muita atitude, eu diria até demais. Podia ter um pouquinho menos. Ela dá uma perdida na mão ali em vários minutos. Vários momentos. E o que eu acho muito legal é isso, a gente faz muito, pelo menos nós duas, né? A gente faz muito essa relação com como foi a nossa adolescência, o que a gente fazia quando a gente tinha a idade dela e passava pelos mesmos conflitos. Então, eu acho muito engraçado, porque eu não era nem um pouco parecida com a Devi. Eu jamais fui. Eu era bem mais besta que ela. Eu era pombalesa. Eu era muito besta, pai eterno. Eu queria ter sido um pouquinho mais a Dev, assim, porque a bicha é muito doida. Mas o legal também é que a Dev, diferente de muitas séries adolescentes, a Dev, acho que diferente até dos outros personagens todos, ela é a única que parece realmente uma adolescente. Ela tem cara de adolescente, ela tem jeito de adolescente. E eu gosto também de que ela não é super maquiada, super produzida, super bonita, mas também não tem aquela coisa clássica do enfeiar a mulher, né? Enfeiaram ela. Meteram um óculos, um aparelho, um cabelo feio. Não, não tem nenhum momento de oh meu Deus, melhoraram ela. Eu acho que bonita. Todos eles, a única pessoa que é meio que estereotipada é a Fabiola, que ela é a amiga nerd. Nerd de robótica, né? Ela é viciada em robótica. Que nerd todos eles são, né? De certa forma, tirando o Paxton. Com exceção do Paxton, o resto, os amigos dela, são todos. E aí a Fabiola, ela é menos... Não, quer dizer, ela é mais estereotipada do nerd que a gente tá acostumado, de ser nerd, muito estudioso e que ela tá sempre num estilo próprio ali. Mas aí tem outros motivos também, eu acho que é legal de trazer isso depois, mas tem outros motivos da Fabiola ser desse jeito, dessa forma também. Isso. Então, acho que tá contextualizado, né? Tá contextualizado, série adolescente, escola e dramas de colégio, que são ótimos. De colégio de adolescentes modernos. Bem modernos, eu diria. Vamos começar por onde? Acho que é legal falar da família, né? Dando esse contexto. Falando que a série começa com a Devi em luto, né? Porque ela perdeu o pai. Isso. Ela perde o pai, um negócio super traumático. Tão traumático que ela perde até o movimento das pernas e tudo. E ela tem uma relação complicada com a mãe, assim como provavelmente qualquer adolescente no mundo tem uma relação difícil. Mas principalmente por conta da coisa cultural, da mãe ser muito exigente com ela. De cobrar muito dela e ter esse estereótipo indiano, né? Então ela tinha que estudar mais, eles estão num país que não é o país deles. Então tem várias questões em cima dessa relação, né? Ela tem que ser melhor que todo mundo, porque ela já tá meio que... Ela já é estrangeira, né? Ela já é vista diferente, então ela tem que se esforçar muito pra ser vista de uma forma legal. E, ao mesmo tempo, tem muitas restrições que, aparentemente, os outros adolescentes não têm. Os outros adolescentes americanos, as mães acham ok se namora,
só lá mesmo, porque Brasil, até onde eu sei, os pais Acho que são mães bem mais indianas ali e pra mães Índia. brasileiras são parecidas. Ali, ó, bem pertinho. E aí e tem toda uma liberdade, né, do jovem americano, que a gente fica vendo série e filme e a gente fica desesperado de, meu Deus, onde estão esses pais? Por que eles têm tanta liberdade assim? Mas sabe E o que eu aí acho a mãe também? da Dev não, né? Tipo, a gente fica meio passado. Tipo, meu Deus, quanta liberdade. É que eu acho que a gente era muito adolescente pombalesa. Também. Eu acho que tiveram adolescentes que conviveram com a gente, junto ali na mesma época, que tiveram mais liberdades. É que a gente realmente Sim. viveu uma adolescência. Nossa, meus pais têm que jogar mãos pros céus e dizer amém pela adolescente maravilhosa que eu fui, uma santa. Né? Um anjo de ternura. E aí, eu acho que essa pressão também da mãe, da Dev, contribui para a imagem que ela tem na escola, né? Dela ser uma super estudiosa, que ela passa batido por todo mundo, ninguém presta muita atenção nela, e no grupo de amigas dela. Até porque ela tem que se vestir de um certo jeito para não chamar tanta atenção, né? E tal. E aí isso. Aí ela quer mudar essa imagem e ao mesmo tempo ela não pode desagradar a mãe porque, né, tem consequências, né? Desagradar os pais, existem consequências disso. Sim, e aí a série começa com ela querendo dar essa repaginada. Ela recupera o movimento das pernas e quer voltar de outra forma. Ela quer voltar sendo popular e etc. E aí, aí eu queria falar da relação dela com as amigas nessa primeira temporada. Porque ela chega toda empolgada, tipo, com um plano do que ela quer que as amigas mudem e passem a ser. Sim, ela não quer mudar sozinha, né? Ela quer levar todo mundo junto, o quão doida ela é. E, tipo, as amigas não estão nem um pouco interessadas, assim, em mudar nada. Ela impondo as amigas estão as ótimas. Vontades dela pras amigas, né? Isso. As amigas estão, tipo, 100% nem aí. Elas estão ótimas do jeito que elas estão. É que a Dev cria essa obsessão de que ela precisa ser popular. E aí, pronto, né? As amigas têm que ir junto. Coitadas. Aí ela faz todo esse plano, né? E por incrível que pareça, começa a dar tudo certo para as amigas, que não estavam nem a fim de mudar, e nem a fim de ir atrás de namorado e etc. Mas elas conseguem um namorado bem rápido. E a Dev não. E aí eu acho que tem isso. Tipo, elas não estavam afim, mas elas também não estavam se importando. Então elas foram indo na onda. E aí foi levando um negócio tranquilo, deu certo. A Dev não, ela sempre coloca muita pressão em tudo que ela quer fazer. E aí... Eu acho que vem até da coisa dela, dos estudos, né? Ela coloca tanta pressão nisso que ela tá acostumada a agir desse jeito. Então, se aqui eu me esforço dar certo, então aqui se eu me esforçar dar certo também. Só que a vida não é assim. Principalmente relacionamento não é assim. Não é forçando a barra que você consegue fazer as coisas. Aí até que ela tem a brilhante ideia de falar com o Paxton, né? O que eu acho impressionante. Né? O Paxton é o mais bonito daquela escola visivelmente, porque ele realmente é bonito mesmo, diferente de todo e qualquer adolescente na cidade, que todo adolescente na cidade, homem, é tudo feio, não tem um homem bonito. Eu fui pesquisar quantos anos o ator tem, tu sabe? Quantos anos? Tem 31 anos. Meu Deus, ele é mais velho que a gente. Nossa, tô até me sentindo mais aliviada agora. A gente não precisa se sentir mal. Tô sendo ótima agora, que eu fico, meu Deus, que homem lindo. E fico, meu Deus, Marina, não, adolescente não é adolescente, não é mais velho que eu, tá ótimo. Definitivamente esse homem não é adolescente. Porque, gente, é visível, assim, é tipo todo... E é muito esse contraste mesmo, porque a Dev parece uma adolescente. A atriz, eu nem sei quantos anos ela tem, mas... 24. A cara é bem mais nova. E a caracterização dela realmente fica muito mais jovem. Né? Condiz muito com a realidade de adolescente, que não parece uma adulta. Ele parece um adulto, sem tirar nem pôr. E aí até tu vê que na escola, as meninas que são consideradas bonitas, oh meu Deus, todas elas parecem adultas. Essa é a diferença. E essa é a semelhança, eu acho que em qualquer lugar do mundo. Quem nunca, né, teve as amigas da escola, que elas eram, tipo, pareciam muito mais velhas do que elas eram. E por isso elas eram muito bonitas.
E começa a ser hipersexualizada. E aí todo mundo da classe acha que elas são as bonitonas, mas, tipo, gente, elas só parecem mais velhas. É isso. E na verdade é uma merda, né? Tu ser hipersexualizada já tão nova e tal. E é toda uma outra questão aqui. Que nem é tratado nessa série. Um dia a gente chega lá. Mas aí tem o Paxton, que é um homem lindo, que é nadador ainda por cima, que pra mim ainda é um a mais no meu coração. Pega no teu hobby, né? Pega, porque eu, né? Fica aí o detalhe, eu fui nadadora por um tempo aí, uns 8 anos da minha vida. E aí eu me apeguei, aí eu vejo nadador. Tu competia, Mari? Competia, pô. Olha, competi gente. Muitos anos, tenho quadro de medalhas. E aí a coisa toda do Paxton me pega muito, que eu fico, nossa, bonito mesmo, parabéns. Belíssimo. Mas enfim, continuando com a história, a Dev tem a brilhante ideia de chegar pro Paxton de oi, tudo bem, você quer tirar minha virgindade? Assim. Isso aí eu fico passada. Gente, como? Não, ninguém faz isso na vida real. Exatamente, ninguém é doido assim. Eu espero, na verdade. Isso é o que eu espero, jovens. Menos. Não sejam tão doidas, calma. Pera aí lá. Eu sei que é uma coisa, é toda uma coisa, mas também não é assim. E aí ela faz isso como se não fosse nada, e eu acho que daí já começa o desenvolvimento do próprio Paxton, que é um desenvolvimento que eu acho muito interessante. Que ele não tem aquela reação que a gente vê muito, que a gente viu a adolescência inteira em filme de adolescente. Filme de high school, assim, que o cara reagir com nojo de não, credo, você é qualquer uma, como é que eu ficaria com você? Não, nem te conheço, é pela uma completa invisível, né, pras outras pessoas. Tipo, quem de é humilhar você, ela, querida? porque... exatamente, ele não humilha ela por ela ser quem ela é. Não, ele só diz, tá bom, eu topo. Tudo bem, fazer o que quê, né? O que é mais estranho ainda, que tu fica... Gente, vocês estão lidando com isso? Aí tem que lembrar que são dois adolescentes, né? Que tu fica, gente, não era pra ninguém ter feito nada disso. Daí eu fico, nossa, eu fui uma adolescente muito chata. Mas não, gente, pare lá. Não era pra chata, você estar não, é extremamente irresponsável. Eu acho que é essa exatamente. Grande diferença. O adolescente responsável, e eu acho que isso me poupou de muito sofrimento, visto o que a gente vê a Dev passando, né? Porque, sim, olha, eu tive muito menos estresse na minha vida de adolescente do que a Dev teve. E aí meio que começa esse desenvolvimento, né, dos dois. Só que eles começam a ter, tipo, umas interações, né, que não seria imaginado. Tipo, a menina mais invisível da escola, que as pessoas menos se importam, andando com o cara mais bonito, que todo mundo gosta, que todo mundo é apaixonado. E aí também tem ela com o Ben, ao mesmo tempo, tem essa relação dela com o Ben. E que no começo a gente não imagina no que vai dar, né? A gente... spoilers. Vai ter spoiler. Bastante spoiler. Mas não que faça diferença, porque esse tipo de série é o tipo de série previsível. É previsível, gente. Quase tudo é previsível. Só que o Ben, logo no começo, a gente não sabe exatamente onde é que vai dar. Com o tempo que a gente começa, sei lá, no 5º episódio, a gente começa a perceber que vai ter alguma coisa ali. Mas no começo fica ele só um chato. Quando eu assisti pela primeira vez, eu caí direitinho nessa armadilha de ficar essa rivalidade entre Ben e Dev. E eu caí muito nisso, eu comprei muito isso, dessa rivalidade entre eles. Então, quando eles ficam juntos, eu fico assim, o que tá acontecendo? Não era pra ter acontecido isso. Pois é. O Ben, no começo, ele é insuportável, porque a coisa toda é que, como ela é forçada, né? Nenhuma coisa muito dela. Ela é forçada a ter sempre notas altas, a ser sempre muito estudiosa e tudo. Mas isso não é uma questão pra ela. É diferente do que é pra ele. Pra ele é muito importante. Ele se impôs porque isso. Ele se impôs isso. Não é uma coisa dos pais e tal. Tipo, o pai dele só falou que seria bom e aí ele tornou isso uma obsessão. Então, virou uma briga desde que eles se entendem por gente. Desde sempre eles estudam juntos e virou... E eles competem entre si para serem os melhores alunos, né? Só que ele leva muito a sério, porque ele é... E aí ele é muito chato. E, tipo,
ela até vai ali na onda, mas é muito porque ela é maluca, né? Respondona, e ela vai. Se ele enfrentar ela, vai eu acho devolver. que é isso, ela gosta de ser desafiada também. Então, Isso. ela se coloca alguns desafios, tipo, ir atrás do Paxton, perder a virgindade com ele, e a rivalidade dela com o Ben também é uma coisa que ela coloca de desafio. É mais uma coisa. É quase divertido pra ela, né? Essa coisa de... tipo, eu já vou ter que estudar pra caramba mesmo, então deixa eu que tornar então divertido. pelo menos no processo, tirar onda com esse rapaz aqui que é insuportável, aí fica mais legal. Eu até entendo. Eu acho que quando é competição fica mais divertido. Eu tive não exatamente um bem, porque a gente era amigo. Mas ele era bem, assim, de ser um pouco competitivo. E aí é mais divertido quando a gente compete. É só que eu era muito mais ela de, tipo, tudo bem, tanto faz. Mas tem gente que leva muito a sério, que é o caso do Ben. E aí até as coisas desenvolvem nessa terceira temporada pra deixar ele, coitado, numa situação bem mais difícil. Eu fiquei com peninha dele. Mas aí o Ben chega num ponto, até nessa terceira temporada, né, que ele fica louco, que ele não se alimenta direito, ele só quer saber de passar na faculdade, porque fica cada vez mais perto, né? E ele tem um plano muito restrito do que ele quer. E sabe o que eu gosto? Tanto nesse arco do Ben quanto do Paxton, mostra a evolução deles e, tipo, o que cada um vai fazer da sua vida daí pra frente, mas muito, tipo, um desejo próprio deles de fazerem as coisas, ao invés, tipo, sei lá, da Dave tá namorando com cada um e ela meio que empurrar eles pra essa direção, entendeu? Ela não Não é um ela não é reformatório de macho, né? Ela não fica reformando macho por aí. Sim. É muito mais uma coisa do desenvolvimento deles mesmo. É óbvio que ela tá ali presente, mas até no do Ben, por exemplo, o desenvolvimento do Ben pouco tem a ver com ela. Inclusive, muito tem a ver com ele mesmo. A maior parte dessa mudança na terceira temporada, eles nem estão juntos, né? Ele desenvolve com outras pessoas e tudo. Então, já que a gente tá falando deles, eu quero falar do relacionamento aberto, que era aberto só pra Dave. Sim! Tem um momento, aquele momento que a Dave começa a fazer merda atrás de merda, que no final da primeira temporada ela fica com o Ben e ao mesmo tempo as coisas começam a andar de fato com o Paxton. E aí ela faz a pior coisa possível, que é namorar os dois ao mesmo tempo, sem falar pra ninguém. Mas aí, assistindo de novo, eu fiquei... Eu comecei a entender melhor, tipo, essa competição que tinha entre ela e o Ben, e deles implicarem um com o outro, mas, tipo, tinha um pouquinho de afeto ali, uma troca de afeto nessa implicância. E ela ia escolher o Ben, porque no final da segunda temporada, a Eleanor até fala isso pra ele. Ela queria escolher você, mas a gente falou pra ela escolher o Paxton. Sim, as amigas dela também foram péssimas. Porque ela visivelmente gostava do Ben, porque eles criaram uma coisa ali nesse passar dos anos. Eles criaram uma coisa muito forte. E até durante o desenvolvimento da primeira temporada, em vários momentos em que ela tá mal, ele ajuda e vice-versa. Ele, por conta dela, do contato com a família dela. Isso. Mas principalmente na primeira temporada eles se desenvolvem muito juntos e ele ajuda muito a Dev e ela cria e ela percebe, né, isso que eles têm há muito tempo já. E o Paxton é bonito. Não é que, nossa, meu Deus do céu, é que ela tinha um crush nele, o que é normal, né? Adolescente, quem nunca? Até a gente adulta tem um crush. Exatamente. Como não, né? Como dizer que não ter um crush naquele homem? Impossível. E aí as amigas dela nesse momento são podres. E era péssimas. Isso que eu queria falar também. Tipo, é engraçado, porque na primeira temporada ela é muito ruim com as amigas e tem muita treta que acontece entre ela e as amigas, porque ela é uma péssima amiga que não escuta, que só pensa em si. Porque ela é super egoísta, porque ela só pensa no que é bom pra ela mesmo e como ela fica tentando impor tudo, ela é péssima com as amigas dela. Mas como também tem o contrário, tem as amigas também dando uns conselhos assim de merda, que tipo, gente, não é esse conselho que se dá.
Ela faz o quadro, né, de prós e contras. E aí elas nem leem, tipo, Paxton, foda-se, ele é lindo. Quando é que você vai ter a oportunidade de E quando ela decide ficar com os novo? dois também, tipo, tá bom, vamos apoiar aqui ela. Exatamente. Ah, tá, então eu vou namorar os dois. Beleza, a gente vai te ajudar. Não, gente, essa é a hora que o amigo te dá uma sacudida, 3 tapas na cara e diz não. É realmente complicado E esse aí, momento deles. Eu fico com muita peninha do Ben quando eles descobrem a traição. Porque realmente ela vai atrás do Paxton. Ela é podre. Ela restabelece a relação dela com o Paxton antes do Ben até. E meio que ela só lembra de restabelecer a relação com o Ben quando aparece a Anisha. Antes disso, tava tudo bem. Tipo, foda-se, eu não tô falando com ele. Era outra coisa que eu queria comentar também, dela se sentir ameaçada. Porque a grande questão da Dev é que ela não tá segura consigo mesmo, né? Mas também que adolescente tá, né? Já ia dizer, que é o drama de todo e qualquer adolescente. Mas ela, tipo, camuflava isso com várias outras desculpas, tipo, entre aspas, né? Ela achava que porque ela era indiana, porque ela era nerd, por isso que ela não se dava bem com a galera. E até que chega uma outra pessoa que é, tipo, idêntica a ela. E consegue... tem diversas características parecidas, só que consegue socializar, ela é legal. Né? Só que ela consegue deixar isso tudo pra trás e socializar normalmente com as pessoas, que era o que todo adolescente deveria fazer, mas a gente tá muito ocupado pensando nos nossos próprios dramas, no que passa na nossa cabeça, no que os outros podem estar pensando, e aí a gente esquece de só viver. Isso é uma pessoa agradável que normalmente já ajuda, já resolve tudo. Aí eu queria saber, tipo, se tu tinha alguma pessoa com quem tinha essa... tu já falaste que tu tinha um amigo parecido com o Ben, mas tu tinha alguma amiga, por exemplo, que te deixasse insegura? E aí, como ela se sentiu com a Anissa? Eu acho que não. Até porque eu acho que, apesar da doidice na minha cabeça, eu era bem mais Anisha, assim, da vida. Tipo, eu não ficava ligando tanto pro... Tipo, óbvio tinha, todo mundo tem. Mas eu não... sei lá, né? Vamos estressar com isso agora? Não vamos. Então, por essa parte de aparência, eu levei numa boa. E apesar de eu ser, né, a estudiosa e tal, eu não me importava tanto. Acho que eu até gostava da coisa. Eu preferia a atenção dos professores, me dava mais vantagem do que de aluno. E teve um momento que foi vantajoso ser a pessoa estudiosa, que as pessoas puxavam meu saco, né? Pra conseguir boa nota também, pra eu conseguir ajudar a estudar e tudo. E aí eu não tinha tanto isso, não. Eu me virei bem, eu acho, apesar dos pesares. Eu fui parar pra pensar e eu acho que eu tive, assim, uma amiga com quem tinha uma leve competiçãozinha, sabe? Uhum. Só que ela tinha a vantagem, tipo, da competição aparência, na parte de aparência e etc. E eu tinha a vantagem na competição... estudiosa, sabe? Eu era a pessoa que tirava as boas notas. Tem um detalhe muito importante. A maioria dos meus amigos eram homens, quando eu era adolescente. E aí isso exclui, né, a menina que vai ser a competição, porque a maioria dos meus amigos eram homens ou eram meninas muito parecidas comigo, que não se importavam tanto. E aí a coisa que eu tinha era de não ser tão feminina, assim. Aí era o problema da minha vida era não ser tão feminina e andar ainda com meninas não femininas assim como eu, que gera, né, o estereótipo que complica a vida. Mas como a maioria eram homens, eu só tava me importando ali com a maluquice deles, essa parte de aparência não me afetava tanto. Afetava, sei lá, foi afetado nos últimos anos, já não importava. Eu ficava nisso, e ponderando por esse lado, tipo, foda-se, eu tirei 10. Pois é, meu negócio, eu acho que eu foquei muito mais na parte de competição por nota, por causa do meu amigo obcecado, aí foi mais... Eu acabei focando muito mais num lado do que do outro. Aí eu consegui equilibrar as coisas. Eu lembrei também que tem a prima da Dave, a Kamala. Que existe a isso outra... também. É o grande modelo de comparação dela, né? É a prima. Aí é o grande problema, porque a Kamala, ela não só é bonita. A Kamala, ela faz tudo certo. Ela é perfeita. Ela é bonita. E ela faz tudo certo. Tá fazendo doutorado.
E ela é inteligente. Tipo, ela é perfeita. A mulher não tem um defeito sequer. Ela faz tudo certo pra família. Ela tipo, Ela ótima no que ela faz. Ela é as inteligente. orientações religiosas, né? E aí ela pra piorar, ela é belíssima. E aí, tipo, óbvio que a Debbie vai ter ódio. E aí, cara, é complicado, né? E aí começa nessa relação delas de que a Debbie simplesmente odeia a prima dela. Porque é um modelo que ela não consegue seguir. Porque e ela é não é um nada ódio daquilo. gratuito, porque é isso, ela é a Camila perfeita, é a legal Camila com não ela. faz nada. Exatamente, ela não faz nada, ela só é legal com a Debbie o tempo todo. Gosto quando tem uma inversão de papéis, quando tipo, a Debbie percebe que a Kamala também faz coisas erradas, tipo, erradas entre aspas, né? Tipo, ela tem um namorado que não é indiano e uma tal. pessoa que a família dela vai aprovar também. Isso. E aí ela namora escondido. Aí a Debbie descobre que ela leva o namorado pra casa. Aí ela fica, meu Deus, você não é perfeita, agora eu gosto de você. E o que eu mais gosto delas é quando a Kamala tá com uma situação no trabalho. Que aí ela fica pensando, tipo, Debbie, o que tu faz? Tu não aceita não pra nada. O que tu faria nessa situação? Exatamente, é porque às vezes a gente precisa ser mais, como eu disse, né, eu queria ter sido um pouco mais a Debbie em alguns momentos da vida, porque às vezes a gente precisa ser a Debbie, a gente precisa se impor, é que ela se impõe demais em coisas que não precisa, mas às vezes a gente precisa se impor, e a Kamala é justamente a pessoa que tá dizendo ok pra tudo, não, tudo bem, não, e ela tenta o tempo todo ser a pessoa mais agradável possível, só que, né, nem sempre é possível, principalmente quando as pessoas estão sacaneando, que é o caso lá da Kamala no trabalho, que simplesmente os caras estão sendo horríveis com ela. Ela é a pessoa que mais trabalha e não estão colocando lá o nome dela e tudo. É horrível. E aí, nessas horas, a melhor coisa possível é ser a Debbie. Sim. E ser meio louca. E pedir lá o que tu queres, porque não tem condição. Ah, e aí tem essa diferença também da Kamala, que ela até então ela tava aceitando casar, tipo, que a família dela procurasse um noivo, mas depois ela percebe que ela não quer casar. Tipo, ela não quer casar ainda, não tá no momento dela. Não é nem que ela não gostasse do noivo dela. E ela também fala, em alguma parte, ela fala que eu acho que eu não quero casar com ninguém, sabe? É isso. E não é que ela não gostasse do noivo, né, que tinha encontrado. Ela gostava dele e tal. Eles até criaram um negócio bacana, só que não o suficiente pra ela querer casar. Até porque é uma decisão meio importante. E ela não quis tomar desse jeito essa decisão. E a Kamala também ajuda a Debbie a comer um pouquinho com essa história de perder a virgindade com o Paxton. Porque elas têm uma conversa, né? Tipo, a Kamala fala pra ela, manda tia calma, sabe? É uma coisa importante, não vai assim, de qualquer jeito. Exatamente, porque é um negócio importante que tu vai lembrar a tua vida inteira. Não faz de qualquer jeito, minha filha, pere lá. Não é pra ser, nossa, um grande tabu também, mas é porque, né, não precisa ser desse jeito também. E aí, eu acho que essa figura que ela tem de referência como... sem ser a mãe dela, tipo, uma referência de uma figura feminina. Porque ela jamais teria essa conversa com a mãe dela. Seria inconcebível. Sim, exatamente. Até porque a mãe dela tem toda essa coisa, né, de que nada pode, então é impossível ter essa conversa. E aí, o que é um grande problema, que seria ótimo uma conversa decente com essa adolescente maluca. E tem ela e a psicóloga. Cara, eu amo as sessões. Amo. Eu queria essa terapeuta. Eu amo as sessões de terapia dela, porque ela tá assim, completamente em surto, falando diversas atrocidades, e a terapeuta fica, não, minha filha, pera lá, calma. A terapeuta dela é maravilhosa. Quando ela conta a história do coiote, tipo, eu vi o meu pai, ele era um coiote, e a terapeuta olha assim pra ela, o que, garota? Não, peraí, aqui é um lugar seguro, não, pode falar. Exatamente. O que, menina? E aí ela, não tá certo, calma. Pode falar, mas é porque... Gente, que maluquice essa adolescente. Eu amo quando a mãe dela... É um episódio que é a mãe dela que vai pra sessão de terapia. Que ela fala que não sabe mais o que fazer com a Debbie e tudo mais. E que ela não acredita em terapia. Aí a terapeuta pergunta, mas por quê?
É porque eu acho que é coisa pra gente branca. A mãe dela é indiana e a terapeuta é preta. Tá bom então. Aí ela fala das cerâmicas, né? Ela é pra deixar toda cerâmica aqui. E aí no fim ela tá abraçada assim com um vasinho. É maravilhoso. Porque é isso também. A mãe dela não tem... É como depois a avó da Dave que vai morar com ela fala, tipo, não tem amigos. Ela não tem nenhum amigo. E é isso, ela não tem ninguém com quem conversar sobre essa perda, né? Sobre essa perda. Porque é isso, a Dev tá meio mal porque ela tá em luto, mas ela não se toca em nenhum momento que a mãe dela tá de luto também. A mãe dela perdeu o marido, que era uma pessoa muito importante pra ela. E aí ela não meio que ignora o fato de que a mãe dela também tá sofrendo, e não é pouco. E aí é muito doido isso, porque vai mostrando o quanto que essa... E até nessa terceira temporada mostra o quanto ela tá solitária. Tanto que a avó da Dev fala, minha filha, bora arranjar uns amigos aí, porque não dá pra você viver nessa obsessão de só cuidar dessa filha. Porque senão você vai deixar ela louca, vai sufocar, menina. E é isso mesmo. Que é o que já tava acontecendo, né? Exatamente, ela tinha que desanuviar disso e parar de cuidar só da vida da filha dela e cuidar um pouco dela mesma. E aí é que ela fica, não, tem que arranjar uns amigos aí, arranja uma pessoa pra andar contigo. Deu meio errado, né? Espero que ela arranje outro amigo aí na 4ª temporada. Só que antes disso, ela decide que ela vai voltar pra Índia, né? Ela e a Dev. E que é o que leva a Dev a ter coragem de namorar o Paxton e o Ben ao mesmo tempo. Porque ela acha que ela não vai ter que lidar com nada disso depois, né? Com nenhuma consequência. Ela vai embora e vai ficar tudo certo, ninguém vai descobrir. Esse é o plano, pelo menos. Só que, obviamente, eles descobrem, porque eu não sei de onde que ela tirou o negócio que qualquer coisa... Gente, escola, nada acontece. Qualquer fofoca se espalha, por menor que seja. Então tudo é importante. É óbvio que mais cedo ou mais tarde vai virar assunto. E não acho que ela andando pra cima e pra baixo com o Paxton. De onde que ela tirou que ninguém ia comentar? Mas o que eu acho engraçado é que a amiga dela, a Fabiola, falando, quando a Dev tá sozinha, ninguém presta atenção nela. Quando o Paxton tá sozinho, todo mundo olha pra ele. E quando eles estão juntos, ninguém olha pro Paxton. Realmente, ela teria chance se ela fosse um pouquinho mais esperta. É que ela não foi nada esperta. E ela também contou com as amigas que não estavam ali muito empenhadas em... Tipo, elas falaram que ia ajudar, mas elas estavam se distraindo com as próprias coisas, né? O que... E aí eu acho interessante isso, porque depois que eles se separam, né? Enfim, o Paxton ele é atropelado nessa festa. E aí ele não consegue mais competir na natação. Então agora ele vai ter que usar a cabeça dele pra entrar na faculdade. Exatamente. E é muito doido, porque eu tava até vendo hoje, né, esse episódio, que tem um momento que ele percebe que ninguém acredita nele. Porque ele ficou tão estereotipado com essa coisa de ser bonito e de ser o cara que vai entrar na faculdade por conta da bolsa de atleta, que ninguém acredita que ele possa ser inteligente, que ele consiga estudar. Porque não é nem uma questão de ser, nossa, meu Deus, a Dev e o Ben, muito, tipo, o melhor da turma. Não, é questão de ser minimamente ok pra conseguir entrar na faculdade, sabe? Que não precisa ser, nossa, meu Deus, o melhor da turma. É um ótimo episódio de Os Bonitos Também Sofrem. Sim. Porque as pessoas são mais do que uma coisa só, né? E aí também mostra muito a coisa do... É melhor... Uma coisa até que tem na outra série que a gente vai comentar e tal, que é do Doces Magnólias, da pessoa não ter que se focar tanto em uma coisa, se definir por uma coisa só, porque isso nunca dá certo. Porque, principalmente quando é uma coisa tão frágil quanto um esporte, que a carreira é curtíssima. E aí depois disso, acabou. E aí o que tu vai fazer da tua vida, sabe? O que mais te define? Não pode ser só uma coisa. E aí tem toda essa coisa do Paxton. E inclusive esse episódio dele é ótimo, que né, é a Didi Hadid narrando. Tem esse outro aspecto muito bom dessa série, que tem um narrador da história da Dev, que é o tenista que o pai dela gostava, né? É o Joe McEnroe, né?
Isso. E aí é a Gigi Hadid narrando a história no episódio do Paxton. É a Gigi Hadid que narra. Porque ela tá contando a história dele e a coisa, justamente por causa da identificação, né, da coisa do Bonitos também sofre. Porque justamente ela é uma super modelo e tudo. E é maravilhoso. Clássico, né? Tipo, ela é uma engraçado. modelo bonita, ela deve ser burra, né? Exatamente. O estereótipo. O estereótipo e toda a coisa. E o episódio do Ben, são 2 episódios do Ben, né? Um da primeira e um da terceira temporada. São do... o moço de Brooklyn Nine-Nine, eu esqueci o nome dele. Adam Sandberg, eu Isso. acho. Ele é maravilhoso também, que é um comediante, ator. Enfim, é incrível, é muito bom isso. O narrador da Dev é genial. Porque ele dá todo o tom, sabe? E é isso, ele faz vários comentários e tal. Ele é um ex-tenista, ele é bem... nem sei quantos anos ele tem. Então é muito engraçado ele narrando a história das adolescentes. Porque tem uma conversa... É um senhor. Tipo, tem uma conversa que elas estão tendo sobre... A Dev fala que vai transar com o Paxton e a Anissa fala que ela e o Ben não estão fazendo nada. E aí o narrador fala, nossa, isso é muito interessante, tipo, pra essas garotas aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim. E aí é legal, né? Porque rola essa quebra de quarta parede, porque ele conversa com a gente, né? Ele é o narrador. E ao mesmo tempo ele traz ali algumas coisas dos pensamentos da Dev, um pouco também. E é Sabe o muito que eu queria legal. saber? Será que ele grava a narração toda e depois eles vão fazendo as cenas pra ter o tempo de reação deles, os atores, enquanto dura a fala? Ou será que eles gravam tudo e depois ele narra o editado já? Não sei, acho que ele deve narrar o editado, será? É porque fica muito... O tempo, sabe, da narração encaixa muito certo com o tempo deles. É muito bom. É muito boa a edição dessa série. Essa série realmente, eu acho, de todos que a gente vai comentar aqui de série boba, essa é uma das melhores. Ela é realmente muito bem feita. Muito bem roteirizada pra uma série adolescente, sabe? Sim. E trata dos assuntos de um jeito muito, muito interessante. Tanto que eu acho que dessas séries adolescentes que tem... Eu acho que é a que mais me bate mesmo, que eu fico... Enfim, né? Meu Deus, que eu chorei, acho que no final da primeira, no final da segunda, no final da terceira, todo final de temporada eu tô lá chorando. No final da segunda a gente não chora, porque ela fica com o Paxton, a gente termina comemorando. Tipo... Mas o final da primeira e o final da terceira, eu morri de chorar. O final da segunda é, meu Deus, gritinhos adolescentes, né? Gritando ao mesmo tempo vendo o Ben sofrendo. Tipo, meu Deus, não, coitado. É muito triste, cara. E é muito difícil a dúvida, porque não é uma dúvida só dela, é uma dúvida nossa. Eu também não consigo decidir. Como eu te falei, eu preferia... Antes eu achava que ela tinha que ficar com o Paxton, mas era isso, eu não tinha entendido como foi realmente essa virada da relação dela com o Ben. Assistindo de novo, eu já sou super a favor dela ficar com o Ben. Acho que o Paxton foi só isso, um fogo, acabou. Durou até muito tempo. Pois é, eu tenho a coisa, tipo... Eu acho que ela e o Ben faz todo sentido. Só que aí eu fico pensando hoje, adulta... O ensino médio é o momento de ficar com a pessoa que faz sentido? Um negócio duradouro? Não. Sou contra. Acho que no ensino médio... Sou a favor dela ficar com os dois. Ela fica exatamente de ela não namorar ninguém. Eu sou a favor de que adolescente não tem que ter relacionamento sério. Eu porque não tem nem cabeça pra isso. Exatamente. Eu acho que relacionamento sério é coisa pra gente adulta, que já tem responsabilidades e tudo mais. Adolescente tem mais é que sair. Depende do adulto. Depende muito do adulto. Principalmente na nossa geração, em que muitos adultos continuam ali na fase da adolescência, não passaram muito dela. Mas eu sou contra. Eu acho que adolescente não tem que namorar. Eu acho que adolescente tem que sair ficando mesmo com um monte de gente, ter o máximo de experiência com pessoas diferentes possíveis. Se ela tivesse feito isso, realmente ter só ficado com o Paxton e só ficado com o Ben, tipo, tava tudo certo. Que, enfim, né? Só que ela queria um relacionamento, né? Ela enfiou na cabeça dela que ela queria. Tem isso, que ela queria namorar, e isso é essa é a coisa, a questão. Ela não queria namorar porque ela tava gostando muito de um ou de outro. Porque visivelmente ela não sabe escolher, então porque ela não gosta o suficiente de nenhum dos dois.
Ela queria namorar pelo status de estar namorando. E esse é o motivo pelo qual muitos adolescentes namoram. Pelo status, tipo, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada. Sabe? De ter essa coisa de eu conseguir. Isso aqui na minha vida está resolvido. E aí mal sabem eles que não tá resolvido coisíssima nenhuma, meu amor. Pior que agora eu fiquei lembrando, tipo, eu lembrei de uma turma que eu tinha. Eram pessoas da minha turma, não eram necessariamente meus amigos. E tinha isso, de namorarem por um tempo. E aí quando foi perto, tipo, de terminar o terceiro ano, o convênio, sabe Deus como as pessoas chamam hoje, eles terminaram. E aí na festa de formatura, né, do ensino médio, essa moça tava ficando com outro cara e o meninozinho tava igual bem sofrido no baile. Oh, pois tem toda essa coisa de, tipo... Eu lembro, eu acho que na minha adolescência também tinha muito essa coisa de precisar estar namorando. A pessoa que só era validada se ela estivesse namorando, se ela tivesse um namorado. Isso é muito bizarro, porque é desde muito cedo, assim, essa parada de que tu tem que ter um relacionamento. E é bizarro, eu acho que a gente tinha que começar a trabalhar isso ao contrário nos adolescentes, do não namore. Porque aí depois chega um monte... Porque aí depois chega um monte de adulto que não viveu nada, porque ficou preso nessa coisa de namorar enquanto era adolescente. E aí chega um adulto irresponsável querendo ficar com 1 bilhão de pessoas. Que não consegue focar, não consegue lidar com o relacionamento direito, porque a pessoa ficou ali numa adolescência. Aí tá agindo como a Dev, só que com 30 anos, né, cara? Exatamente, agindo como a Dev, completamente louca, irresponsável, com 30 e poucos anos. Aí eu fico, gente, não tá no momento de vocês. É isso, eu sou completamente contra. E já que a gente tá falando relacionamento sério. Dos relacionamentos da Dev, tem ela e o 10, que é o menino indiano perfeito que aparece. Perfeito. Se ele fosse um pouquinho mais parecido com a Dev e tivesse enfrentado a mãe dele. Exatamente. Ela acha finalmente o homem perfeito. Só que perfeito, e, tipo, porque ele é bonito, ele é legal, ele é inteligente. O Ben até descreve ele, quando ele tá conversando com o Paxton, ele descreve... Ele é tipo nós dois juntos, inteligente e bonito, e se a gente fosse indiano? Exatamente. E ainda tem esse a mais que ele é indiano. Então é uma possibilidade a mais da mãe aceitar. Tanto que a mãe aceita o namoro dos dois, né? Aceitou não, ela largou de mão. Ela desistiu. Ela viu que, assim como a gente, ela desistiu. Ela soltou a mão da Dev, porque, cara, tem um momento que ela troca tanto de namorado pra quem não tinha nenhum. Essa menina tá muito enrolada com o macho já. É impressionante. Eu fico, minha filha, você está de parabéns. Pra quem não era invisível, você conseguiu atenção até demais. Gente, eu com 16 anos de idade não estava assim igual a Dev. Quem me dera? Nossa, quem me dera. Se a gente talvez tivesse sido um pouco mais emocionante, tava longíssimo disso. Longíssimo. Eu fico, minha filha, quanto problema por causa de homem. Além do problema por conta de homem, tem o problema por bebida também. Na festa lá do que ela tenta falar com o coiote e que ela é mordida. Ai, é maravilhoso. Essa cena toda, ela só faz toda essa merda por causa de bebida, que era outra coisa que tinha. Realmente, adolescente não tinha que beber. Porque, olha, eu não bebi minha adolescência inteira. Comecei a beber já depois dos 20. Foi uma ótima decisão, porque eu tenho certeza que todas as merdas que eu fiz na minha vida foi por causa de macho. Não foi por causa de bebida. Pelo menos isso. E outra coisa. Isso é uma certeza que eu tenho. O que a gente tava falando, que, tipo... Tem gente que não vive essas cagadas de relacionamento quando é adolescente, vai fazer isso quando é adulto. O meu, ao contrário, eu não tinha essa neura e essa ânsia de ficar bebendo. Mas depois, quando eu fiz 18 anos, eu fui encher a minha cara, eu só fiz merda. Eu tava. Eu esperei um pouco mais. Eu comecei a beber lá com os 20 e aí deu certo. Porque aí eu já tava um pouco mais cansada. Esperem mais um pouco. É porque adolescente faz muita merda bebendo, porque adolescente já é bicho doido. E aí vai beber, a chance de fazer merda é muito grande. Sem ter controle, né? Exatamente. É complicado. Mas aí eu esperei, e até que eu considero uma pessoa bastante controlada, e eu esperei deu certo. Mas realmente,
É que bebê é um negócio perigoso, gente. A gente fica completamente louco. Não dá certo, a gente faz muita merda. Não. Mas como eu disse, eu tenho a consciência de que a maioria das merdas que eu fiz, pelo menos até os 22 anos, a culpa é de macho e não de bebida. Depois de 22 eu posso colocar uma parcela de culpa no álcool. Eu tenho Antes muita disso, culpa no não. álcool. Mas gente, mas ela bebendo assim, eu fico, ô, minha filha, lá vai. E a gente já sabe, né? A pessoa começa a virar bebida descontroladamente, tu fica... Mas isso faz ela ser... Isso faz ela conseguir mais um status social que ela queria do que ela tá namorando com 300 pessoas ao mesmo tempo. Dá muito mais certo até. Porque as pessoas reconhecem ela por outra coisa que não ser a nerd, que ela vira a Crazy Dave, né? E que era isso, se ela, tipo, ela é uma pessoa legal. Tipo, ela só tava passando por muito problema, tipo, não tava conseguindo resolver, processar direito o luto do pai. Mas ela é uma pessoa muito legal e muito divertida também. Tipo, ela tem umas ideias malucas, ela vai lá, bota pra frente as ideias dela. Se ela, tipo, focasse em conseguir o status social dessa forma, teria tido mais sucesso do que tentando subir por causa de macho. Por causa de namorado. E também, por conta de macho, ela também começa a neurar e virar uma pessoa chata, que é o que acontece na terceira temporada, né? O começo da terceira temporada é insuportável. Porque ela finalmente consegue, ela tá namorando o Paxton, ela tá namorando o homem mais bonito, e aí ela consegue o que ela quer. E ele assumindo ela, porque no final até o finalzinho da segunda temporada, ele só queria namorar escondido. Isso, e ele assume ela, de fato, pra todo mundo. E ele isso é o mais bizarro desse homem que não existe, que é um homem que é bonito. E ele é legal, ele é maravilhoso com ela o tempo todo. Tipo, eu acho que ele só foi babaca com ela por um curto período na segunda temporada, que foi quando ele descobriu que ele foi traído. Até porque, como ser legal com a Dev depois disso? E é essa parte que ele quer namorar com ela, mas tipo, ele quer ficar escondido. Porque ele tá envergonhado também, que ela traiu ele com um cara que supostamente é menor que ele. Porque ele não é bonito fisicamente. Exatamente. E é muito nesse sentido dele estar envergonhado de estar dando outra chance, de se humilhar, assim. E não porque, é porque é ela. Não é sobre ela. É sobre ele ter sido humilhado antes. E aí, como é que eu vou voltar com essa menina, sendo que ela acabou comigo? E, tipo, ela tem uma leve culpa ali de ter sido atropelado, ter largado a natação e tudo. É complicado. Né? Fica e até ele meio começar chato. a estudar mais também tem isso. Tipo, essa rivalidade com o Ben só faz bem pra todo mundo. Porque a Dev estuda mais, o Paxton começa a estudar mais, porque ele fica vendo como o Ben se comporta. Isso serve mais como incentivo, né? E ele fica vendo como a Dev e o Ben juntos, com essa coisa de estudo, se dão bem, né? Eles têm essa coisa em comum, que os dois levam um estudo muito a sério. E foi outra coisa que eu só reparei depois, deles conversando também. Tipo, a conversa com o Ben, tipo, ela se desenrola melhor, porque eles têm mais assunto pra trocar mesmo. Porque eles são muito parecidos, né, nesse aspecto. E é um aspecto muito importante quando tu tá na escola, é 80% da tua vida. O resto é resto, entendeu? Então é um aspecto muito importante, então eles têm muita coisa em comum. E aí o Paxton fica com esse ciúminho e ao mesmo tempo isso é ótimo pra ele. E tem um momento, né, que os dois se juntam e se ajudam. Eu tava até vendo o Instagram da Netflix, que a galera tava falando, tipo, eu quero bem o Paxton, chega. Foi melhor, lindos juntos. Porque realmente foi um momento muito legal deles juntos, que foi justamente o momento que o Ben fica extremamente sobrecarregado, porque ele é maluco. Porque ele tava tão focado em estudar que ele decidiu não comer, ele decidiu não fazer outra coisa que não fosse estudar. E aí ele passa mal, obviamente. E aí quem ajuda ele, quem tá lá perto pra ajudar, é o Paxton. O Paxton é praticamente, né, um bom samaritano daquela escola, porque o que ele leva de gente no hospital, teve a Dev na primeira temporada, agora nessa temporada ele levou o Ben no hospital e ficou ali. E aí eles se ajudam, né? Depois o Ben ajuda ele com a redação pra faculdade e tudo. E eles se resolvem também, porque nunca tinha tido essa interação entre eles dois. Não em paz, assim, tranquilo. Era muito só em momentos que eles tinham que estar ali no mesmo ambiente por conta da Dev, por algum motivo.
mas não deles dois estarem juntos, e até o Ben se sente mais acolhido por outros caras, né? Tipo, essa amizade que ele cria com o Paxton e depois o amigo do Paxton passa a considerar ele amigo também. Porque o Ben também era muito sozinho. Que é o que mostra naquele episódio, primeiro episódio dele, que ele tenta convidar a galera pra ir no jogo de basquete com ele e ninguém quer ir e tal, porque ele é muito sozinho, porque ele é tão focado e ele é tão ridículo, né? Porque é isso, o Ben também é escroto em alguns momentos, ele é tão estudioso chato, que ele menospreza os outros que não são tão inteligentes quanto ele. Então a única pessoa que ele não vai menosprezar porque ele não vai conseguir é a Dev, porque eles estão ali no mesmo nível. E aí eu lembrei da Anissa de novo, porque eles terminam porque o Ben é muito escroto com ela. Tipo, a Anissa também não é uma que é super nerd estudiosa, ela só quer... Ela é dos esportes, né? Ela é do esporte, do futebol. E aí ela se sente completamente desprezada e menosprezada pelo Ben. E aí eu fiquei, meu Deus, tadinha dela, porque ela começa a namorar com a Fabiola. E aí é isso, elas estão namorando, mas tipo, um negócio muito, muito estranho, que não encaixa as duas namorando. É, nem faz sentido, eu fiquei até, eita, mas nada a ver esse casal. E realmente, tanto era nada a ver esse casal que até elas chegam a essa conclusão de que elas são amigas. Sim. E aí ela termina de novo e... Gente, tadinha dela, sabe? Termina de novo vendo a pessoa que ela gosta se interessando por outras. Foi a mesma coisa com o Ben, ela percebeu que ele ainda gostava da Dev. E a Fabiola também, com aquele outro amigo do namorado da Dev. E ela chegou como super popular, né, e tudo. A Dev morrendo de ciúme dela e no fim a bichinha só deveu. Aí eu fico pensando, espero que na quarta temporada sejam mais generosos com ela. Até porque... Mas ela aparece mais, né? Isso, até porque a quarta temporada também já é a última, né? Até porque esse ensino médio tem que acabar. Não dá pra fazer esse ensino médio eterno. Como vai ser a quarta temporada sem Paxton? Isso que eu tô pensando, será que ele vai sair da série de fato? E aí a série vai resolver o problema pra gente entre um ou outro? Ela acabou ficando com os dois. Os dois ao mesmo tempo, um de cada vez. Sei lá. Se a série vai resolver isso pra gente parar de ficar em dúvida, beleza, a gente vai acabar com dúvida de vocês, a gente vai tirar o Paxton. Acabou. Podem focar só em torcer pro Ben agora. Ou se ele vai continuar de algum jeito. Porque eles falam, né, tipo, até no... que ainda tem um tempo antes deles irem, dele ir pra faculdade, dela ir tem férias de verão, pra aquela outra escola. Então eles têm, tipo, 4 meses. Eu não sei se esses... vai ser passar nesses 4 meses... ou se vão manter o Paxton ali. Só que eu não vejo como manter o Paxton ele estando longe. Não sei. Talvez Tudo seja isso. estranho. Talvez ele apareça no começo e depois os outros episódios sigam sem ele. Pode ser. E aí, realmente, a série vai acabar com essa dúvida com a gente, né, da gente, e ela vai ficar com o Ben mesmo, porque vai ser quem sobrou. Apesar de que o Ben também já tá enrolado com outra, né? Já tem uma outra menina ali que apareceu e tudo. Uma moça das artes. Estava faltando, né? Esse personagem. Tava faltando alguém das artes. Apesar de que a Eleanor, a amiga da Dev, é do teatro, né? E aí mas mesmo assim, faltava ainda essa pessoa. E realmente faltava essa pessoa, apesar de que o Ben já deu uma aliviada na loucura dele com a proximidade com o Paxton, né? Mas faltava ainda uma pessoa que deixasse... Porque a Dev, ela tinha essa coisa com os estudos, só que ela tava muito distraída com os problemas dela, cheia de problema com o macho, né? Então ela acabava desanuviando essa coisa do estudo. O Ben não. O Ben é tão focado que ele chega a ser insuportável com essa história de estudo. Então faltava uma pessoa pra tirar ele um pouco dali. E aí eu acho que essa menina vai fazer justamente esse trabalho. Porque a Dev não tira ele dali. Que eles são iguais. Como é que vai tirar? Não vai. Então tinha que ter essa pessoa também pra levar ele pra um outro lado. Porque a Dev já teve. A Dev já teve o Paxton. E aí eu acho que tem que falar isso antes deles ficarem juntos. Então, pra gente encerrar. Eu nunca amamos. Sim, perfeito. Amamos, ixi. Pode assistir, gente. Eu assisti pela segunda vez. Gente, assistam de novo também, é super legal rever.
E revendo. Os personagens são muito legais, os personagens são muito engraçados. Eu acho que os dramas todos, apesar de serem bem pesados em alguns momentos, que é a história do luto e tal, tratar de temas muito importantes, eu acho que faz isso de um jeito muito engraçado, muito bom. Eu adoro. Eu acho legal também de relembrar coisas da adolescência. De ficar pensando, gente, isso já aconteceu comigo? O que que eu fiz? Como é que era? Eu fazia essas cagadas que ela fazia. Isso toca muito na gente, porque, querendo ou não, como foge bastante de estereótipo, acaba sendo uma adolescência muito mais palpável, que lembra muito mais a gente, assim. Mesmo que tenham diferenças de estilo de escola, de país e etc. Mas eu acho que é muito nos dilemas novo, assim que né, sempre vivem. A mãe indiana da Dev lembra muito mães brasileiras, né? E aí, sim, rola super. uma identificação nossa, maior assim também. Eu acho que é mais fácil da gente se identificar com a Dev do que se identificar com, sei lá, com os adolescentes de Euphoria. Então, a identificação com Euphoria não existe pra mim. Não existe. Eu só fico desesperada rezando, meu Deus, tomara que os jovens não sejam assim. Eu já assisto como hoje. Uma senhora, tipo, meu Deus, esses jovens, alguém ajuda eles. Exatamente. É assim que eu assisto Euphoria, pensando, gente, meu Deus, adolescentes, espero que eles não sejam assim. Já eu assisto pensando, adolescente, é tudo besta mesmo, era desse jeito. E aí eu acho que traz essa lembrança, é muito engraçado, é bom de ficar lembrando. Agora que já passou, é ótimo. Acho nostálgica. E é isso, gosto, é bom lembrar agora que já passou e eu não tenho mais que lidar com esse tipo de dilema, porque, olha, é muito difícil. Exatamente, é isso. É por isso que eu fico, às vezes é bom de ver essas coisas pra gente lembrar da nossa adolescência, do momento que a gente era adolescente, quando essas coisas eram muito importantes. Eu acho que quando a gente assiste as coisas, a gente se coloca muito no lugar, a gente tem mais facilidade de se colocar no lugar vendo, assim, uma história contínua, do que quando alguém vem reclamar nos nossos ouvidos. Então, pra quem tem adolescente em casa, pra quem de repente for pai e mãe de adolescente, lembre-se, era muito importante. Hoje em dia não é nada, tu fica, nossa, que besteira. Mas era muito importante, porque era a única coisa. Era o único problema que tu tinha. Então, se é o único problema, é um problemão. Então tem que ouvir, pô, porque pode causar muita coisa, assim, né? Tem gente que fica com coisas da adolescência. Tem coisa da minha adolescência que eu não lidei direito lá e que fui levando até boa parte da minha vida adulta, principalmente com relacionamento, que eu só vim resolver esse ano, sei lá, sabe? Ontem. Ontem. E aí tem coisa que vai resolver só depois de um monte de relacionamento horrível, Sim. de se passar por várias humilhações. É por isso que eu, de novo, né, sou a favor de adolescente ficar com um monte de gente, pra ter várias experiências diferentes, que é pra quebrar a cara bastante na adolescência. Pra quando chegar adulto, não ficar que nem eu, que não sabia lidar com as coisas, entendeu? Que às vezes a gente precisa ir aprendendo e vivendo as coisas. E aí é muito isso. É isso, pra encerrar. Né? Esse pequeno pedido. Aviso. Esse pequeno pedido pra que sejam compreensivos. Ser adolescente é muito difícil. Ser adulto é horrível, mas é muito mais fácil. Eu achava que era muito difícil ser criança. Gente, é muito sofrido. Tipo, a criança que não sabe ler, como é que ela diz o que ela quer? Que sabor ela vai escolher de sorvete? Ela não consegue, coitada. Mas ser adolescente é muito pior, porque são sentimentos, neuras que, tipo, tem que saber falar e tá muito seguro de que não vai ser julgado, né? E tu não consegue nem nomear as coisas que tu sente. Tem muita coisa que eu só fui entender o porquê que eu me sentia daquele jeito já muito mais velha, depois dos 20. Eu fui entender porque eu me sentia de um jeito ou de outro e o porquê que eu era. E, tipo, eu consegui nomear as coisas que eu sentia muitos anos depois da faculdade, Sim. Sabe? É muito bizarro. Então é difícil, porque a gente não sabe nada, então a gente não consegue lidar com as coisas. Terapia também é bom. Sigam esse conselho da Dev, façam terapia. Exatamente. Façam como a Dev, façam terapia, apesar de que a dela não dá muito certo. Mas vai que, né? Que ela não tá 100% comprometida. Fim desse programa. Até a próxima. Isso, beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras para refletir
no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.